E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente gostaria de me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Marcos, moro em Sarasota, Flórida, há 7 anos já. E hoje eu vim aqui tocar no assunto que frequentemente motivo de perguntas, né? Principalmente de brasileiros, a respeito do custo de vida, né? Custo de moradia aqui na Flórida. Esse assunto pode ser controverso por várias vezes, pode ser usado muitas vezes por interesses pessoais de algumas pessoas e tudo. O fato é que nos últimos 3 anos, 4 anos aí, o custo de vida aumentou bastante. Eu acredito que no mundo inteiro, não é só aqui na Flórida, né, no caso específico. Eu não vou falar de Estados Unidos, porque como todo mundo sabe, existem lugares que há uma demanda maior, lugares que há uma demanda menor, e isso tudo influencia no preço tanto de imóveis para compra quanto aluguel, né? Eu vou andar aqui pelo bairro. Esse é um bairro novo, tem muitas casas ainda em construção. Então o motivo do vídeo é para mostrar para vocês como que tá aqui nesse momento. Apesar dos preços das casas estão muito caros, apesar da taxa de juros estar muito alta, mesmo assim as obras continuam, mesmo assim tem muita gente ainda comprando casa. Quer dizer, a gente ouve dizer que diminuiu a venda de casas e que o inventório está pequeno. Realmente isso é verdade, mas ainda assim continua sendo construída e continuam sendo vendidas, porque para a maioria da população é óbvio que fica difícil comprar nesse momento, mas ainda assim tem muita gente que ainda consegue fazer compra ou alugar, até porque tem gente que é obrigatório, né? Você precisa morar em algum lugar, de algum jeito, né? Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar para vocês algumas casas que já terminaram, outras estão ainda em processo de construção. Olha, essa daqui é uma casa de aproximadamente 1.500 square feet, que deve dar em metros quadrados, eu acho que alguma coisa próximo a 130 metros quadrados. 3 quartos, 2 banheiros. Essa casa, ela já foi vendida, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Já foi vendida, ó. Foi vendida por aproximadamente 380 mil dólares. A do lado é a mesma coisa, né? Quer dizer, ela é espelhada, né? A garagem não é a mesma, exatamente a mesma. Também foi vendida também por volta de 380 mil. E aqui, como vocês podem ver, ó, olha a quantidade de casa que já ainda está sendo construída só nessa rua. Depois, mais para frente, caso alguém tenha alguma dúvida a respeito do preço das casas, do preço de aluguel, pode fazer perguntas aí que eu vou responder o máximo que der. Como eu disse, né, eu tô começando a fazer vídeo agora, é o primeiro vídeo, então agora eu tenho oportunidade de responder as perguntas de quem tiver dúvidas, né? Eu vou tentar entrar dentro de alguma dessas aqui, porque eu sei que tem vários vídeos aí no YouTube de pessoas que mostram como são as casas aqui, como são feitas, né? Mas isso daí também pode ser mostrado de diferentes pontos de vista, né? No caso dessas casas aqui, elas são todas de tijolo lá de fora. Vocês podem ver, todas de tijolos. Existem lugares que só o primeiro piso é de tijolo, em cima é de madeira. Nesse caso aqui, todas elas são de tijolo na parte de cima. Eu acabei de mostrar para vocês uma casa pequena, né, próxima de seus 130 metros quadrados. Essas aqui maiores estão na faixa dos seus 180, 190 metros quadrados aproximadamente. Essas casas estão variando de preço na faixa de 440 mil, 450. Isso depende muito da localização dela. Nesse caso, as casas desse lado da rua, elas são um pouquinho mais caras porque elas têm a vista do lago, né? Tem lago, tem a fonte. E essa do outro lado da rua é um pouquinho mais barata. Só para ter uma ideia, é uma diferença de aproximadamente aí uns 20 mil dólares a menos desse lado da rua, se comparado com esse outro lado aqui.
só porque aqui você tem a visão ali do lago. Então, pessoal, dito tudo isso, vamos partir para a parte aí que eu acho que a maioria das pessoas querem saber, né? É a questão do aluguel. O aluguel também aumentou bastante, obviamente. Seguiu aí o aumento de preços, né, dos imóveis. E, é claro, foi repassado pro aluguel. Hoje em dia, o aluguel médio aqui na Flórida, nessa região que a gente está, de Sarasota, Bradenton, tá girando em torno de, para uma casa dessa, de 130 metros quadrados ali, que eu falei para vocês, tá por volta de 2.500 a 3.000 dólares por mês o aluguel. E é claro, né, outra vez, isso aqui é só uma média. Por quê? Porque o aluguel, ele tá vinculado a várias coisas. Por exemplo, a localização. Aqui nos Estados Unidos, no geral, isso no país inteiro, as pessoas, a maioria das pessoas optam por alugar casas próximo a boas escolas. Isso influencia demais no preço do imóvel, bastante mesmo. Então, essa média que eu falei, entre 2.500 a 3.000 para essas casas desse tamanho, 3 quartos, 2 banheiros, 130 metros quadrados, é aproximadamente esse preço hoje. Se a gente for olhar há 2 anos atrás, 3 anos atrás, essa mesma casa, ela seria alugada por volta de 1.500, 1.700 dólares aproximadamente, ou seja, aumentou bastante, bastante mesmo. Não vou falar muito dessas grandes, porque aí já vai para os seus 3.000, 3.500, dependendo do lugar, né? Então aqui é só um informativo mesmo, então não dá para ficar entrando em detalhes em tudo, no preço de tudo. Então é o seguinte, quando a pessoa pensa em emigrar, mudar de país, mudar de lugar, começar uma nova vida, tem que levar tudo isso em conta, porque se você hoje vai no YouTube e começa a assistir vídeos, né, de pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, igual eu já falei, né, repito, é preferível que você veja vídeos da cidade onde você vai. Até o estado pode mudar muito o preço de uma cidade para outra. Então, não adianta você ir lá no YouTube e ver um vídeo de uma pessoa que mora, sei lá, em Sebring, na Flórida, e depois você querer se mudar para Orlando, para Miami, porque vai ter diferença de preço, vai ter diferença de escolas, vai ter diferença de um monte de coisa. Então, isso pode atrapalhar os seus planos. Então, galera, quando vocês forem planejar a sua mudança, quando vocês forem planejar a sua viagem, leva tudo isso em conta e faça uma reserva de dinheiro. Por quê? Porque depois que você chegar aqui, muita coisa vai acontecer naturalmente, aos poucos. E se você chegar aqui com pouco dinheiro, a chance de você ter muitos problemas, de você enfrentar muitas dificuldades é muito grande, né? Como eu disse aí, o aluguel está em torno de 2.500 a 3.000 para esse tipo de casa. Se for um apartamento menor de 2 quartos, 2 banheiros ali para os seus 100 metros quadrados, 90 metros quadrados, por volta de 2.000 nessa região. Repito, pode ser que seja mais caro em outro lugar ou mais barato, mas você tem que ter uma média, não dá para acertar, até porque você não sabe aonde você vai morar até você chegar aqui. A grande maioria das pessoas, né? Você tem uma ideia de que você vai morar em algum lugar, uma cidade, mas isso pode mudar. Então, venha preparado. Então, o que é vir preparado? Isso é outra coisa que vai depender muito das condições de cada um, né? E do estilo de vida de cada um. Mas o aconselhável, na minha opinião, é você vir com pelo menos, no mínimo aí, 3 meses de renda, de dinheiro para você gastar.
O que seria então esse valor para 3 meses? Como eu te disse, 2.000, 2.500 para aluguel. Aqui, a maioria dos lugares, isso é para uma família de 4 pessoas, tá bom? Porque também, se for um casal, você pode alugar um quarto. Se for uma pessoa sozinha, você pode alugar um quarto. Apesar de estar muito caro, ainda é possível você conseguir um quarto aí nessa região por volta de $1.000 aproximadamente. Coisa que há 3, 4 anos atrás era 400, $500. Então, hoje, você teria que ter aí, para alugar uma casa, né? Mínimo $2.000 por mês, só para aluguel. São $6.000 já, para 3 meses. Para você entrar na casa, você tem que dar 3 meses adiantado, na maioria dos lugares. Pode ser que você vai conseguir um aluguel só? Pode. 2 aluguéis? Pode. Mas venha preparado para 3, porque geralmente é isso, né? Fora isso, isso é só para você entrar na casa. Depois que você entrar na casa, é bom, de bom senso, que você tenha mais, pelo menos mais 2 aluguéis aí adiantados, porque você não sabe se você vai conseguir renda logo no primeiro mês, logo no primeiro dia. Então, coloque mais $4.000 aí. Então, já são 10, certo? Você tem que ter água, luz, internet. Então, sei lá, mais $100, $150 para cada. Então, vamos colocar aí, para ser seguro, $200 para cada. São 600. Aí a gente já tem $10.600, certo? Você vai precisar de um carro. Você precisa de um carro. E esse é outro assunto, porque aqui a gente está falando de imóveis, né? Mas a gente pode falar de carro depois. Esse é outro assunto. Você precisa de um carro. Hoje um carro razoável para você começar aí, olha, eu arrisco falar que acima de $5.000. Porque se você pode comprar por menos, sim, pode. Mas aí você pode começar a ter muitos problemas com o carro. E aqui nessa região, na Flórida principalmente, e nessa região que eu estou, você é dependente de um carro. Não tem transporte público eficiente. Existem ônibus, mas demora 1 hora para passar. Não atinge todos os lugares. Então, você tem que ter um carro, certo? Então, mais $5.000 aí. A gente já está falando aí de 11, 16, aproximadamente $16.000, aproximadamente. Então, pessoal, hoje, para uma família com 4 pessoas, para começar, na minha opinião, seria uns $20.000 para você ter uma certa tranquilidade. Como eu já disse, tem gente que vem com muito menos, tem gente que vem com mais, né? Mas aí depende do que você está disposto a fazer quando você chegar. Depende do quanto você suporta certas adversidades que vai aparecer para você. E essas coisas, essas adversidades podem ser várias, viu? Pode ser que você não consegue o aluguel da casa que você quer no primeiro mês. Pode ser que você até consiga, mas você não tenha o trabalho, né? Pode ser que o custo de vida aumente um pouco. Talvez você possa não encontrar o carro que você queria, do preço que você queria. Então, tem que vir preparado para não sofrer muito, né? Que a gente sabe que tem pessoas que vêm com muito menos, com $1.000, com $500, mas acabam sofrendo bastante quando chegam aqui, né? Então, pessoal, é o primeiro vídeo. Com certeza vai ter um montão de dúvidas por aí. Eu vou esquecer de falar alguma coisa. Vai ter pessoas que vão falar que acham que é muito, outros vão falar que acham que é pouco. Então, assim, isso aí é relativo, é só para ter uma ideia. Aquela pessoa que está buscando informação e não sabe por onde começar, vai começar por aí. Até porque, como eu já disse, agora a gente está no mês de setembro de 2023. Se você olhar vídeos de 1 ano atrás, é uma coisa, de 2 anos atrás é outra coisa, de 3 anos atrás, então, não tem nada a ver. Se você se basear nisso, você vai ter problema. E não é ser pessimista, não é questão de pessimismo, isso é realismo.
Isso é uma visão realista das coisas. Só para finalizar aqui, para não ficar esse clima aí de dificuldade e tudo, aqui nos Estados Unidos, em geral, a maioria das pessoas vão se dar bem. A maioria. Aqui é um país de oportunidades. Realmente oportunidades. Então, se você se preparar direitinho, vier com a cabeça já preparada para isso daqui, você vai se dar bem, com certeza. É impossível não se dar bem. Praticamente é muito difícil. Não vou dizer impossível porque é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você não se dar bem aqui, desde que você não faça as coisas de qualquer maneira. Se você fizer de qualquer maneira, pode ser que também você receba de qualquer maneira também as coisas. Então, só para finalizar então, quem quiser vir, quem tiver pergunta, pode perguntar. Tiver ideias, quiser saber mais alguma coisa, de um vídeo, de outra coisa, pode falar. Depois a gente pode falar de carro, porque aumentou bastante o preço dos carros também, né? A gente pode ver dentro das casas, se alguém quiser ver, certo? Então, a gente pode falar um pouco de documentação, de como vir para cá, certo? Então, é isso aí. Então, finalizando aqui, espero que vocês tenham boa sorte e que consigam realizar o sonho de vocês aí. E que não espere muito. Não espere muito não, porque o tempo passa muito rápido. Se você fazendo ou não as coisas, o tempo vai passar. E quando a gente percebe, já foi 3, 4, 5, 6, 10 anos e a gente não fez ainda. Então, tem um plano? Coloque em prática e faça, tá bom? Então, até o próximo vídeo aí. Curte aí, compartilha, faça perguntas se tiver, tá joia? Vai ser um prazer responder aí, ajudar vocês. Até mais.